Oi, meus amores, boa noite. Hoje vamos de aula de história, não é isso? Hoje temos aula de história. Vamos aí para a página 98 do livro de vocês, A Vida dos Africanos que Foram Escravizados. Hoje vamos continuar mais uma vez o nosso assunto, não é isso? Dos escravos, os africanos aí que passaram a ser escravos, perderam a sua liberdade, não é isso? Vamos continuar esse assunto, conhecer um pouco mais a vida dos africanos que foram escravizados. Como era a vida dos africanos a partir do momento que eles passaram a ser escravos? Como eram? Eles levavam uma vida totalmente diferente antes de ser escravos. Por quê? Como assim, tia? Na verdade, eles passaram a ser prisioneiros e só saíam das suas senzalas, onde eles dormiam, chamava de senzala. Eles só saíam das suas senzalas quando iam para o campo trabalhar, né? Se ali no trabalho pesado, puxado, alimentação pouca alimentação, às vezes era uma vez só por dia que eles se alimentavam, tinham que trabalhar para poder se alimentarem, não é isso? Ou seja, eles tinham que pagar o alimento deles. Então eles trabalhavam durante o dia e só se alimentavam à noite. E eles eram tratados como um cachorro, que nem cachorro é tratado, é jogado comida para lá para que eles comessem, né? Era a vida dos africanos quando eles passaram a ser escravos, não é isso? Então, era todos os escravos, é, ou seja, os escravos de um estado ou do outro eram todos juntos, mesmo com seus costumes diferentes uns dos outros, mas viviam todos juntos. Mulheres e homens todos juntos, não importava se eles tinham costumes ou não diferentes, mas viviam todos juntos na mesma senzala, dormiam todos ali no mesmo lugar, certo? Viviam todos ali, eles não tinham sua privacidade, eles não tinham o seu lugar individual para dormir, eram todos juntos. Os senhores brancos, que eram os donos dos escravos, eles não se importavam com a mistura de escravos, se eram misturas diferentes ou não, certo? Para os brancos, para os senhores brancos, não importava isso. O importante era a quantidade de escravos que eles tinham para o seu trabalho forçado, para o seu trabalho pesado. E eles eram proibidos a exercer sua religião, colocar sua religião em prática. Então foi a partir desse momento que eles tiveram a ideia de trabalhar sua religião com o candomblé. Foi onde surgiu o candomblé, certo? Foi aonde eles começaram desse candomblé a usar, ou seja, a botar em prática a sua religião, que até então não podiam. Então foi a partir desse momento que surgiu o candomblé. O candomblé veio dos africanos, dos escravos, na verdade, não é isso? A palavra candomblé, a palavra candomblé originou-se da palavra candombile, que significa oração. A palavra candombile significa oração. Então, tirou dessa palavra candombile o candomblé, certo? Foi aonde eles passaram com o candomblé fazer suas orações, né? Porque até então eles não podiam, eram proibidos. Então, eles fazendo dessa maneira, os senhores brancos nunca iriam saber que eles estavam orando, rezando, não é isso? Então, aí na página 99 tem uma pequena atividade e em seguida temos aqui quem foi Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Vocês sabem, vocês conhecem a história quem foi o Zumbi dos Palmares? E aí, meus amores? O Zumbi dos Palmares, ele foi conhecido
por estar lutando ali, né, por estar lutando pelo seu povo e pela igualdade. Ou seja, ele queria que todos os escravos tivessem a liberdade e fossem tratados iguais. Então surgiu o que? O Zumbi dos Palmares. Então, ele lutando muito por essa igualdade, por essa liberdade, foi aonde surgiu, foi onde nasceu o Zumbi dos Palmares, olha, foi o Zumbi dos Palmares, que defendeu até o fim o direito dos negros no Brasil colonial. Veja, então foi ele o único que teve coragem de enfrentar os senhores brancos e lutar pelos direitos dos negros, dos escravos, não é isso? Zumbi nasceu em 1655 na capitânia de Pernambuco, atual estado de Alagoas. Zumbi é alagoano, não é isso? Dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, assumiu o comando do famoso Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, como eu falei na outra aula, é o lugar aonde acolhia os negros que fugiam do da escravidão, que fugiam das fazendas. Esses escravos, quando fugiam das fazendas, eles iriam direto para Quilombo dos Palmares. Foi quem que fundou o Quilombo dos Palmares? O Zumbi dos Palmares, né? Por isso o nome Quilombo dos Palmares. Então, os escravos que fugiam das fazendas dos seus senhores brancos, eles fugiam todos para o Quilombo dos Palmares. E quando eles chegavam lá, eles tinham o quê? Eles tinham um lugar para ficar, eles tinham sua liberdade, eles viviam decentes, como realmente deveriam viver, né? Isso ter uma vida decente, sem precisar estar sendo escravizado para ter um prato de comida ou não ter, né? Isso porque dependia muito. Se um escravo fizesse raiva ao seu senhor, ele seria castigado, né? Isso ele seria castigado, levava ali uma surra que ficava ensanguentado, né? Isso então, quando eles conseguiam fugir para Quilombo dos Palmares, ali eles tinham a liberdade, eles estavam livres dos seus senhores, não é isso? Então, por Zumbi dos Palmares, enfrentar os senhores, né, as pessoas que tinham poder, enfrentar e brigar pelo seu povo, pela liberdade de seu povo, ele, ele, ele chegou a ser caçado, né? Isso chegou a ser caçado, veja aí na página 100, chegou a ser caçado. E foi, olha, houve um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E foi 20 de novembro de 1695. Então, houve um ataque à procura do Zumbi dos Palmares. Então, quando encontraram o Zumbi dos Palmares, ele foi preso e morto. Então, foi no dia 20 de novembro de 1695. Foi quando conseguiram capturar e matá-lo. Então, é por isso que no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Por quê? Porque está homenageando o Zumbi dos Palmares, foi quem lutou ali pela liberdade de seu povo, não é isso? Eles que teve a coragem e a força e a determinação de lutar por isso. Então foi no dia que capturaram ele e mataram ele, não é isso? Ele foi condenado à morte, que foi dia 20 de novembro. Então foi a partir desse dia, dessa data, que ficou conhecido como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, em homenagem a Zumbi dos Palmares, certo?
Então, é da página 98 a 100 que temos essa história. E aqui na 101 tem a herança africana. A herança africana é o quê? São os alimentos, são as danças, são os instrumentos, são as músicas, os vestuários. Na comida conhecemos o quê? Arroz, feijão, inhame, frutas e dentre outros alimentos, né? Mas temos aí os principais: arroz, inhame, frutas, banana. E na música? E na música temos algumas músicas aí conhecidas por eles, que eles gostavam de tocar muito, não é isso? Temos aí na dança, a dança baiana, maracatu, pernambucano. E temos aí na religião, afoxes, orixás, né? Isso são algumas danças religiosas que eles têm. Então, vocês leiam da página, estudem da página 98 até a 103, certo? Estudem um assunto e respondam a atividade, tá? Um cheiro e fiquem com Deus. O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá para acreditar nessa contradição?